É muito bom poder ouvir o Senhor falar aos nossos corações, né? Glória a Deus. Nós já ouvimos através dos louvores, através da leitura da palavra, através do pastor Carlos aqui, que o Senhor usou o seu servo de forma grandiosa, né? Glória a Deus. E, irmãos, ouvir a voz de Deus, como o nosso irmão que veio orar aqui pelas ofertas e os dízimos disse, é um grande privilégio para nós. Porque outrora nós estávamos com os ouvidos tapados, com os nossos olhos vendados, e por mais que, muito obrigado, meu irmão, por mais que tinham muitas igrejas, muitos orando por nós, muitos falando da promessa para mim e para você, mas nós estávamos como ovelhas desgarradas, com os olhos vendados e os ouvidos cheios de comichões, e não recebemos a graça e a palavra do Senhor. Mas o nosso amigo Espírito Santo nos deu um chacoalhão. Glória a Deus. E tirou de nós essa venda, abriu os nossos ouvidos, liberou o nosso coração, e hoje nós estamos aqui. Maravilha, Deus. Tendo esse privilégio de poder glorificar ao Senhor. Aleluia. Como já foi dito aqui, se fecharmos os nossos olhos, nós fechamos aqui e abrimos na glória. Aleluia. Maravilha, Deus. Esses dias eu conversava com a Laura está ali, a minha filha, tem 10 anos. E a mãe dela estava numa consulta e a gente estava no carro e a gente começou a conversar sobre o futuro. E nós conversávamos sobre a minha partida, se o Senhor não viesse. E com muita segurança ela disse, olha, tranquilo, pai, você já viveu o suficiente, daqui tantos anos, nós fizemos as contas, e eu vou dar continuidade. E os meus filhos vão ter que andar no caminho reto. E ela fez assim, pastor Wando, com a mãozinha. Eita, Jesus. Aleluia, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. E nós vamos crer, pastor Carlos, até sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer com a minha conversa com a Laura? Que quando nós cremos, confiamos e temos a certeza da salvação, partir não é um problema. Partir é uma dor, sim, mas não é um problema, porque a gente sabe para onde nós vamos. Aleluia. Amém. Partir é um vazio, é a vontade de sentir o cheiro, o abraço, o aconchego, mas nós sabemos que temos uma promessa, e essa promessa está viva dentro de cada um. Maravilha, Deus. Aleluia, papai. Se você ainda não entendeu isso, eu te convido a orar ao Senhor e pedir para Ele colocar essa paz no seu coração, colocar essa certeza no seu coração. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Vou usar a mesma palavra que o pastor Wando disse lá quando foi pregar na revista. Antes de iniciar a mensagem, ele contou um testemunho para nós. E ele disse, eu não sei o porquê eu estou dizendo, porque alguém precisa ouvir. Eu me lembro que na pandemia, nós sentávamos numa mesa, eu, a minha esposa e a Laura, e nós conversávamos. Olha, o Senhor pode nos levar a qualquer instante, mas nós estamos convictos do que tem que ser feito e para onde nós vamos. Aleluia. Você entende isso, irmão? Aleluia. Confie no Senhor, Glória. Aleluia. creia nele e saiba e tenha certeza da sua salvação. E os medos vão sair do seu coração, os medos vão sair da sua casa, os medos vão sair, vão parar de te assombrar, e você vai poder acordar e dormir em paz, confiando nele. Amém, meus irmãos? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Wando, pela sua família, por essa igreja, pelo convite. Eu estive hoje junto com o pastor Carlos e o pastor Dantas na mentoria pastoral,
E quando ele estava saindo, o pastor Valdemar foi bem incisivo: leva a paz aos irmãos. Então ele manda um abraço a todos os irmãos. E ele disse: olha, vai na comitiva. E nós somos obedientes, né? E eu sou grato a Deus pela vida do presbítero Zé Raimundo. Eu até cheguei ali na porta e falei para ele: se o senhor quiser ministrar, para mim é uma honra ouvi-lo, né? Ou o pastor Carlos, o pastor Dantas, minha esposa Laura. É sempre bom nós podemos contar com a igreja do Senhor. Aleluia. Então, agradeço meus irmãos por dedicar esse tempo para adorar ao Senhor, né? E aos irmãos por estar aqui hoje reverenciando, né, esse tempo na presença do Senhor. Mas para que nós possamos juntos se alegrar no Senhor, eu gostaria que você abrisse aí em 2 Samuel, por favor, capítulo 6. Glória a Deus. Ontem eu ministrava na nossa igreja e o culto de quinta lá é rápido. Nós temos 1 hora de culto, pastor Vando, e passa muito rápido. É um piscar de olhos, né, pastor Carlos? E aí nós conversamos acerca desse texto, acho que uns 10 minutos ontem, e eu queria aqui dividir com os irmãos com um pouquinho mais de tempo, pastor. Aleluia. Capítulo 6, irmãos, de 2 Samuel, que também está registrado em Crônicas, vai dizer assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que está assentado entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uza e Aio, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantou da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abria ruptura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uza até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor à cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Amém, meus irmãos? Só que amém. Graças a Deus. O texto por si próprio já nos deixa aqui ao nosso coração uma mensagem maravilhosa. Deus. Mas eu gostaria de partilhar com os irmãos algo que o Senhor falou muito comigo aqui. Primeiro, irmãos, o desejo aqui de Davi era tentar recuperar
a imprudência, a falta de zelo, a falta de cuidado, a falta de amor que Saul teve com a arca e com a presença de Deus. Nós conhecemos e sabemos que Davi, desde aquele instante que foi derramado óleo sobre a cabeça dele, a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento o Senhor se apoderou de Davi. O Senhor era com Davi desde aquele instante. E nós conhecemos todo o processo, a paciência, o tempo de Deus na vida de Davi. Até que ele enfrenta o gigante e dali para frente o Senhor a cada vez mais vai chancelando a promessa sobre a vida de Davi. Todos nós aqui temos um gigante que nós já enfrentamos. Então fica tranquilo aí que Deus só está confirmando as promessas dele sobre a sua vida. Davi pacientemente, confiando no Senhor e naquilo que estava escrito para o caminho dele, espera para assumir o trono. E quando ele assume o trono, um dos compromissos que ele vai ter e vai fazer é trazer a arca do Senhor para junto dele. A arca essa que estava há 20 anos na casa de Abinadab, a Bíblia vai dizer que essa arca estava ali e sendo cuidado também pelos seus filhos, Uza e Aiô. 20 anos. Nós vamos ver que Davi quis fazer muitas coisas quando assumiu o trono. Um pouco adiante, se você ler um pouco adiante, você vai se lembrar do texto onde Davi quer usar de benevolência, pela amizade, pelo amor que ele tinha com Jonatas, e chama Mefibosete para abençoar Mefibosete. Você se lembra dessa passagem? Mas aqui Davi tinha uma missão muito maior até mesmo do que a fidelidade dele para com Jonatas. Davi estava preocupado com a presença de Deus. Aleluia. Davi era uma pessoa, um homem preocupado com essa presença, porque lá atrás foi a presença de Deus que chancelou o ministério, a história, que colocou sobre Davi uma promessa. Foi essa presença que fortaleceu tudo que Davi passou. Então ele tinha essa convicção desde menino, tanto que diante de Saul ele falou assim: não, o Senhor me encorajou e eu, protegi as minhas ovelhas, matei um leão e um urso. Era a presença de Deus que fortalecia. Aleluia, glória. Quando Davi peca e é revelado o seu pecado, Davi não se preocupa com o seu poder, com o seu status, com aquilo que ele tinha no seu reinado, mas Davi imediatamente pede ao Senhor: Senhor, não retire de mim a sua presença. Aleluia! Porque ele entendia que só a presença do Senhor que dava condições para ele estar onde ele estava. Davi compreendia que era a presença do Senhor que dava sabedoria, fortalecia ele e conduzia ele nos passos. E mesmo no momento de fraqueza e de queda, ele levantou-se na presença do Senhor e disse: Senhor, não retires de mim a sua presença. Glória a Deus. Nós vamos ver isso no Salmo 51, quando ele expressa e insiste em dizer para o Senhor: Senhor, se possível for, paga esses dias, mas a sua presença não pode ser. Aleluia, Pai. Então Davi está preocupado com a presença. E naquele tempo a arca representava a presença do Senhor. Aleluia. Então Davi agora quer trazer a arca para junto dele. E ele junta uma comitiva. Ele chama todos que pôde, porque era um momento de festa. E ele vai chamar pessoas para tocar, pessoas para saltar, dançar, porque, irmãos, é a presença do
Senhor. Glória a Deus. Os irmãos aqui no início do culto adoraram, dançaram, Aleluia. festejaram, porque é a presença do Senhor. Glória a Deus. É um momento sublime da nossa vida, é estar na presença do Senhor. Glória a Deus. E aí, no início do capítulo 6, vai dizer assim, ó: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Irmãos, para nós juntarmos 30 mil pessoas hoje, para fazer um culto, hein, pastor? 30 mil pessoas, um culto com 30 mil, Eita Deus. só na marcha para Jesus lá, e tem que trazer artista de tudo quanto é jeito. É, ué? No tempo de hoje, numa humanidade do jeito que está hoje, que só se multiplica. Agora imagine lá atrás, 30 mil. Era ou não era uma festa linda? Tenta imaginar. Eita Deus. E não era 30 mil, desculpa o termo geral, não. Eram escolhidos, eram as pessoas especiais. Eram pessoas separadas. Ô, glória. Então era um povo seleto. Verdade. Ele juntou esse povo e vamos buscar a arca. Mas ela estava lá há 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos, irmãos. Eu não sei quanto tempo você tem de cristão. Eu me converti aos 14, me batizei também aos 14, me afastei aos 17, voltei aos 20 e hoje eu tenho 43. Então eu tenho, pela minha idade, eu tenho até um bom tempo na presença do Senhor. Pela minha idade, mas nós temos aqui irmãos e irmãs que estão desbravando há muito mais tempo. Mas com 20 anos já é para reverenciar o Senhor. É ou não é, irmãos? Com 20 anos já é para ter um zelo. E ainda mais naquela época que existia um sacerdócio, existia uma cultura, existia um mandamento, a lei, existia lá de trás, lá em Levítico, lá em Êxodo, existia toda uma estrutura para você cuidar, zelar, planejar, para você estar próximo da arca. Então, Abinadab e os seus 2 filhos conheciam muito bem isso. Muito bem. E quando Davi quer trazer a arca, eles: não, nós vamos junto. Vamos levar. Se estava aqui em casa, nós vamos levar a arca. O costume era levar a arca sobre os ombros. Tanto que nós vamos ver em alguns filmes, né? Aqueles homens trajados, bonitos e carregando a arca, não é assim que... Mas de repente eu não sei quem teve essa ideia. Porque a palavra ela é clara, pura, simples, muito simples. Mas tem gente que vem com algumas ideias e fala: não, vamos fazer diferente do que está escrito aí, pastor Wando, porque vai dar certo. Eu vi alguém fazendo lá na internet. E eu acho que alguém naquele dia disse: eu vi um tutorial no YouTube, Davi. Vamos fazer assim, é mais fácil. Davi, eu estava lá no meu feed e subiu lá um vídeo onde diz que nós podemos comprar um carro novo. Aí Uza contando. Abinadab olhou e falou: olha, filho, eu também vi esse vídeo. Aí Aiô olhou e falou: não, eu também vi, porque quando está perto, mostra para todo mundo que está perto, não é assim? Eu também vi. E aí quando você vê alguma coisa e para, te segue o resto da vida, né? Até você comprar ou clicar. E aí eu acho que olhou para o outro e falou: olha, eu acho que dá certo. E eu vi nos comentários, tinha gente dizendo: não, o carro novo de boi dá certo. E ainda tem que ser novo. E aí inventaram isso. Só que não era o que, irmãos? Não era aquilo que Deus tinha mandado. Aleluia. Não era a ordenança de Deus. Glória. Não era aquilo que Deus tinha ensinado. Não era aquilo que estava como mandamento. Glória. Aleluia, Deus. Então não fique triste o dia que o seu pastor disser assim para você: mas isso não é bíblico. Mas isso não está certo. Porque às vezes
é um livramento para mim e para você. Às vezes o Senhor está permitindo que você tenha uma grande chance de se livrar do pecado e da culpa. Porque eles queriam facilitar, irmãos. Olha aí. E a facilidade, ela nos leva à perdição às vezes. E vocês são inteligentes, eu não preciso nem explicar isso. Porque nem é isso que eu quero tratar aqui hoje, porque o pastor da igreja está ali. Mas eles fizeram isso. E aí, a Bíblia vai dizer assim, olha, no 3, puseram a arca de Deus num carro novo e tiraram lá da casa de Abinadab. Ponto e vírgula. E Uza e Aia, o filho de Abinadab, guiavam o carro. Ou seja, irmãos, era o povo que ficou 20 anos com a arca. Eles estavam guiando. Conheciam ou não conheciam, irmãos? Muito bem. Aí, estão indo com o carro. E aí lá, no 5, vai dizer, esse monte de instrumento, que eu nem sei qual que é, vai dizer que vinha todo mundo tocando e feliz. E glória a Deus e aleluia. Esse tutorial novo que a gente viu é bom demais. E está fácil. Olha, os bois estão carregando, um carro novo. E nós estamos aqui tranquilos, não precisa nem revezar no ombro. Olha, não precisa nem parar mais a cada passo e 3 passos e louvar o Senhor. Não, está tranquilo. Agora ficou fácil. Mas de repente, o boi tropeça. Aí, irmãos, deu errado. Pastor, ora por mim. Igreja, ora por mim. Socorro. Não, mas peraí, mas não estava dizendo lá no tutorial, quando desse errado, o que dava para fazer? Não dizia lá? Não, eu não li essa parte, eu só vi a parte boa. O manual eu não li, eu instalei, mas eu estava com tanta vontade de usar que eu não li o manual. E aí diz que ele faz o que, irmãos? Achando que estava fazendo algo bom, ele vai lá e põe a mão na arca. Deus foi mal com ele, irmãos? Não, porque existia o que? Um mandamento. Existia uma liturgia, existia uma reverência, existia um zelo, existia algo que já estava, irmãos, determinado por Deus. O Senhor perdoa o tempo da nossa ignorância, mas Uza já conhecia a liturgia há muito tempo. Por isso que a Bíblia diz assim, que naquele tempo, ele vai olhar e vai dizer assim, mas eu não te conheço. Mas eu tocava, eu pregava. Não, mas eu não te conheço. E aí diz que ele foi fulminado. Irmãos, era uma festa. Imagine, no meio de uma festa. Um luto, que nem o pastor Carlos falou, no meio de uma festa. De repente, parou. Para os 30 mil, para a comitiva. Para tudo. Por quê? Porque o Senhor não queria que fizesse dessa forma. Pararam-nos. A Bíblia vai dizer, olha só, irmãos, no 7, então a ira do Senhor acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali pela sua imprudência. A minha versão vai dizer pela sua imprudência. Então, irmãos, ele estava sendo imprudente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Aí, irmãos, vai dizer assim, no 8. E Davi contristou, a minha versão diz, mas lá em Crônicas vai dizer que Davi se entristeceu. O coração de Davi estava alegre, mas de repente, e vai seguir adiante e vai dizer que ele não quis mais levar. Peraí, esse Deus aí eu não quero não. E Davi conhecia a Deus, irmãos. Você vê como nós somos
a nossa estrutura humana, você vê como que nós oscilamos? Isso que é maravilhoso, que nem o pastor Carlos falou. Deus não esconde nada de nós, a Bíblia não esconde nada, irmãos, da nossa natureza humana, das nossas limitações, da nossa fraqueza. Não existe nada em oculto, tudo é muito claro para nós. Por isso que nós dependemos do Senhor. Maravilha, Deus. Glória. Aí, irmãos, parou tudo. Aonde nós vamos deixar essa arca? Aonde nós vamos estacionar essa comitiva? Porque, irmãos, dá a impressão que Davi deixou a arca lá, os 30 mil, todo mundo foi embora. Não é assim? Não dá essa impressão quando a gente lê? Mas não foi assim não, irmãos. Davi na comitiva. Junto com a comitiva, tem, naquela época, se levava, irmãos, também todo o poderio bélico, levava tudo que tinha de valor. Tanto é que a Bíblia vai falar muito do despojo, ou seja, quando se ganhava uma guerra, um dos benefícios que tinha é levar tudo aquilo que quem perdeu a guerra deixou ali, porque era valioso. Não era que nem hoje que a gente pede na Shopee, no Mercado Livre e chega daqui a pouco. Não, era difícil. Então quando você ganhava a guerra e sobrava lá água, alimento, tempero, azeite, espada, aquilo ali era valioso. É, Deus. E eles carregavam isso. Davi não estava sozinho, tinha ali uma grande comitiva. E aí parou a comitiva. E aí Davi falou, não vamos levar mais. Ele ficou temeroso. Há momentos na nossa vida que nós precisamos refletir. Parar, orar ao Senhor e falar, Senhor, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Eita Deus! Há momentos que nós precisamos refazer tudo de novo e falar, Senhor, eu não estava planejando com o Senhor, mas graças ao Senhor, agora elucidou na minha mente e eu vou refazer o plano e eu quero que o Senhor tome a direção. Glória a Deus! E há tempo para isso. Sempre há tempo para isso. Na minha vida, irmãos, muitas vezes, eu contei ontem, né, pastor Dantas? Quantas vezes, irmãos, já em tempos na igreja, eu tive que parar e refletir e falar, isso está errado. Isso não é bom para mim. Esse caminho, mesmo estando achando que estou certo, não está certo. Porque o Senhor, dia após dia, irmãos, vai nos alertando através da sua palavra, através dos louvores, através da comunhão com os irmãos, através, irmãos, de todo esse tempo que nós estamos na presença dele, ele vai nos direcionando. Maravilha. Mas nós precisamos estar prontos e abertos para isso. Mas no meio dessa história, o Senhor ainda age de forma brilhante, irmãos. No meio desse ensinamento, dessa lição que ele deu para Davi e todo aquele povo, o Senhor ainda muda a história de uma família. Glória a Deus. Olha que interessante, irmãos. Nós poderíamos ficar falando aqui horas, discorrendo esse texto. Eu até falei com o pastor Daniel, ele ia sentar numa mesa e ficar conversando. Porque tem muita coisa boa. No meio dessa situação, dessa tristeza momentânea. Porque é assim, irmãos. Pastor Carlos, pastor, o senhor devia pregar. Falou aqui, a alegria, irmãos. Ou, aliás, o choro, ele dura uma noite. Aleluia, Deus. É momentâneo. É escola, é aprendizado. Aí vai parar a comitiva, parou. O que nós vamos fazer com a arca? Irmãos, eu fico imaginando. Tenta pensar hoje. Tenta imaginar. As autoridades vindo. Eita. Eu vou falar lá de fora, né? Porque se falar daqui tá bem. E as cadeiras aqui é vermelha. Pensa lá no presidente americano, porque ele tem aquele avião, né? Que impressiona. Aquele carro blindado com aquele monte de segurança. Pensa ele passando aqui na sua rua. Porque era isso, irmão, que estava acontecendo. Era algo que não era comum. Junto
mil. Meu Deus, olha aí. Acompanhando. Aleluia. De repente para tudo. Porque aconteceu algo inusitado. Que nem Davi previa. Parou tudo e falou: aonde a gente vai deixar a arca? Eita. Aí, olha aqui do lado e fala assim: como é que é o nome da irmã? Meire. Irmã Meire. Nós estávamos passando aqui perto da casa da senhora e aconteceu uma situação. Irmã Meire, a senhora permite eu deixar aqui a presença de Deus? Eita, glória a Deus. Aleluia. A irmã Meire já falou: eu permito. A senhora permite, irmã Meire, a arca do Senhor ficar aqui por um tempinho? Irmã Meire, eu vou deixar ainda toda essa comitiva aqui porque eles precisam cuidar. Olha, irmãos, que coisa linda. Deus, que tremendo. Eu acho que aquele homem era um levita. Obed-edom olhou e falou assim: mas isso está acontecendo comigo mesmo? Meu Deus. Será que a família dele, imagina aquelas crianças, porque não tinha asfalto, irmão, não era que nem hoje, pastor Blanco. Não tinha água encanada, energia elétrica, não tinha nada disso, irmãos. Imagina o chão batido, sai aquelas crianças, tudo cheio de terra, só vê o olho na porta assim, e está entrando aqueles homens todo aplumado. E a arca, irmãos, dá a impressão, quando a gente lê, que colocou a mão e ficou ali. Não ficou, depois tiveram que pegar ela e levar para a casa de Obed-edom. Então imagina eles entrando na casa de Obed-edom e Obed-edom limpando assim, ó: mantenha a sua casa arrumada, tá? Porque o dia que chegar a bênção tem que estar organizada a sua casa. Imagina Obed-edom empurrando. Deixa eu tirar aqui essa terra aqui que está. Onde eu posso colocar? Eita Deus. Maravilhoso. Onde eu posso deixar essa bênção aqui, ó? Porque a gente não obedeceu, mas o Senhor quer te abençoar. Por conta da nossa negligência, da nossa desobediência, olha, chegou uma bênção aqui para você. Eita Deus. Aleluia. E aí colocaram a arca lá da casa de Obed-edom. Oh Deus vivo. Aleluia. Imagina, irmãos. Aí você imaginando aí agora, você esqueceu que com você foi a mesma coisa e comigo foi a mesma coisa. Nós andávamos desgarrados, nós andávamos sujos, desobedientes, nós andávamos, olha, contrário a palavras e as instruções do Senhor. Mas um dia parou a comitiva do Espírito Santo, entrou na sua vida e falou: vou fazer morada aí, vou fazer morada em você. Glória a Deus. Só que com Davi, 3 meses depois, foram lá e tiraram a arca, comigo e com você. O Espírito Santo, a presença do Senhor, ela permanece dia e noite, até que Ele venha buscar a igreja dele. Glória a Deus. Aleluia. O nosso caminho era tão difícil de se encontrar, o nosso caminho era torto, o nosso caminho era feio. Olha, mas o Senhor, com a grande comitiva, parou, nos encheu do seu Espírito, nos limpou, nos transformou, e hoje nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Não foi diferente comigo e com você. Nós achamos que isso tudo é surpreendente, mas foi mais surpreendente, porque, irmãos, conosco Ele não deu só, olha, uma paradinha não, Ele deu foi a vida dele, Ele morreu na cruz, e hoje nós temos a graça dele. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A comitiva
comitiva um dia parou. E eu não sei aonde foi para você. Para mim um dia foi no chão batido de uma casa, no culto do lar. Mas talvez para você foi no seu trabalho, foi na condução, ou foi aqui nessa casa de oração, ou em algum lugar. Mas a comitiva parou e trouxe algo maravilhoso para a sua vida. A comitiva parou e te encheu. E hoje você pode gozar desse favor imerecido, dessa maravilhosa graça, desse amor que sobrepõe todas as coisas. Glórias a Deus. E o primeiro amor, Deus eterno. não deveria existir essa palavra, porque não deveria existir primeiro amor, mas é um amor para sempre. Mas se nós pararmos para analisar a nossa história, assim como Abinadab, que ficou 20 anos, como ele tinha certeza que ele ia acordar e a arca estava ali, talvez ele já não ficava mais 2, 3 horas ali na presença, porque ele sabia que estava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Deus. Mas Obed-Edom não. Aleluia. Obed-Edom, irmãos, eu acho que ele ia pegar um chá. Não sei se tinha café naquela época, não tinha, mas ele ia pegar um chá. E quando voltava, ele vinha correndo. Deixa eu voltar, deixa eu ver de novo essa árvore. Eita, que glória! coisa linda. Aleluia. Obed-Edom, acho que ia comer e ele trazia um prato. Hoje a gente traz um prato para frente da televisão, na frente do celular. Eu trabalho com o celular às vezes, pastor. A gente come olhando ali e respondendo. Mas Obed-Edom trazia um prato e ficava assim, ó, olhando para aquela arca. Aqueles meninos, acho que ficavam assim, ó, abismados com a beleza. E a glória do Senhor tomando aquele Eita, lugar. glória a Deus. A glória do Senhor tomando aquele Oh, lugar. Jesus fiel, maravilhoso. E aí de repente chegava alguém lá da comitiva de Davi Oh, e Pai. falava, ó, como você está brigando na presença de Deus, Davi mandou aqui, ó, tudo quanto é mantimento para você. Aleluia. Davi mandou aqui tudo para suprir a sua necessidade. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Obed-Edom tinha pressa em adorar. Deus. Glória a Deus, Pai. E é assim, irmãos. Eu já contei isso, os irmãos que são lá do Evis já ouviram. Eu tinha um terno feio, mas feio aqui. Quando mostra as fotos, irmão, até a foto esconde o terno, tão feio. Glória a Deus. Uma gravata de caracol assim, ó. Lembra, pastor Eduardo? Eles vão usar aquelas molinhas e ela ficava. Nada combinava. Um sapatinho com 2 cordinhas assim, ó. Um menino de 16, 17 anos. E andava com aquele terno grande que tinha ganhado. Mas o coração. Eita, glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu não queria nem saber quem achava feio, irmãos. Eu só queria Jesus. Era a minha Glória. salvação. Ô, papai. Aleluia. Glória a Deus. Porque é um tempo onde a gente está com muita sede. Mas eu quero te convidar a refletir sobre isso. Amém. Se não parou ainda a comitiva, sai para fora, coloca a cabeça lá e grita: ei, a minha casa está disponível, Ô, glória. Maravilha. a minha família está disponível, pode deixar aqui, Glória a Deus. Senhor, vem, Senhor. Oh, Senhor Deus. Se não chegou ainda, Pai. faça isso desesperadamente. E não demora não. E não tenha vergonha se você está 10, 20, 30 anos. Não. Porque o mais triste, irmãos, Aquele outro lugar. é morrer dentro da igreja e sem Jesus. É partir com roupa de crente, jeito de crente, sendo chamado de crente, mas sem conhecer o Jesus dos crentes.
Então, se não parou a comitiva ainda, grita. Por favor, faça isso. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não deixe o seu estado. Não sinta vergonha. Grita para Ele e fala, Senhor, por favor, pare e faz morada no meu coração. Deus. Se eu ainda não tenho te adorado como deveria, faz morada no meu coração. Porque aí você vai poder gozar o melhor de Deus sobre a sua vida. Eu creio. Aleluia. E aí você vai poder dizer o que está escrito no versículo 11. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o Giteu por 3 meses. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Glória. Só quando você e eu tivermos esse compromisso, nós vamos poder ler esse texto e dizer: o Senhor fez morada e Ele abençoou a minha casa. Glória! Aleluia, Deus. Só quando nós abrimos verdadeiramente o nosso coração, nós vamos poder declarar isso. O Senhor abençoou a minha casa. Estou terminando, pastor Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho tanto medo de pessoas que leem abençoar com um pensamento material. Eu tenho tanto medo disso. Porque quando a gente lê bênção na Bíblia, nossa mente já traduz um carro, uma casa, um bom emprego. Não, irmãos, isso é consequência. Isso vai ser naturalmente. Bênção. É o que o pastor Carlos disse aqui. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bênção Oh, Deus. é você poder deitar na sua cama em paz. Bênção é você, se um dia Deus queira que não aconteça, que a gente esteja lá no leito do hospital, mas tranquilo, Aleluia. sabendo que o Senhor está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Que até no dia difícil Ele afofa o nosso leito. Aleluia. Bênção Eita. é você poder ver uma pessoa doente e você ter convicção que a sua oração pode mudar aquela história. Bênção é você estender suas mãos sobre uma adega, parar lá, sem fazer alarde, só estacionar o seu carro lá do outro lado, estender as suas mãos e falar: Senhor, transforma. Aleluia. E você vê o milagre acontecer. Maravilha. Bênção é você poder entrar no seu lar e você ter autoridade espiritual sobre ele. Aleluia. Bênção é você chegar no seu emprego e você ser conhecido como um cristão. Quando você chega e as pessoas param de falar besteira, porque elas sabem quem você é. Bênção é você chegar na faculdade e todo mundo olhar para você e falar: não faz isso, porque não é legal fazer isso perto dele e dentro dela. Aleluia. Glória a Deus. Bênção é isso. Bênção é o nosso nome no livro da vida. Aleluia, Deus. Glória. Aí, o que vier é só um brinde para nós. E o Senhor sabe o que nós precisamos. Aleluia. Nós vamos continuar pedindo. Falando: Senhor, cuida da minha casa, cuida dos meus bens, cuida de tudo que eu tenho. Mas vai ser consequência. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, Deus. Que o Obrigado. Senhor Jesus te abençoe. Ó Espírito Santo, Deus, Senhor. Quando retiraram a arca da casa de Obed-edom, ele não ficou lá na casa dele, ele foi atrás da arca. Ó glória. A presença do Senhor é o que vale para mim. pra Oh, você. aleluia. Talvez você entrou aqui com um problemão. Presença. Um problemão. E você está diminuindo o seu Deus. Assim como muitas vezes eu diminuí. Porque a gente olha para o problema e fala: nossa, que problemão.
Mas o Senhor, o nosso Deus, Aleluia. Ele é a nossa solução. Oh, Deus. Ele é o nosso refrigério. Maravilha, meu Deus. Confia nele. Confia. Entrega a sua vida ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.